Então, o que a gente está vendo agora acontecendo no mercado? A gente continua vendo agora uma briga entre Donald Trump e Jerome Powell. E qual foi o acontecimento mais recente entre ambos? Vocês sabem que não é de hoje que o Jerome Powell ele tem atritos com Donald Trump. Para dizer a verdade, mesmo ele tendo sido escolhido pelo Trump no seu primeiro mandato, já em meados do primeiro mandato do Trump, eles já estavam tendo algumas rusgas. E aí, Trump foi substituído pelo Joe Biden. Joe Biden continuou com Jerome Powell. Jerome Powell tem liderança no Fed até maio do ano que vem. E agora, no novo governo Trump, estamos vendo novamente novas rusgas, né? Já estamos aí encaminhando para o primeiro ano de mandato do Trump e novamente o Trump criando rusgas com o Jerome Powell. E a mais recente foi essa de agora. A briga continua e os investidores continuam sofrendo, né? O presidente Trump disse que acha que já sabe quem será o presidente do Federal Reserve. Isso foi hoje. Então hoje o Trump fez um pronunciamento e nesse pronunciamento de hoje ele disse para os jornalistas que ele já sabe quem será o novo presidente do Fed e que as entrevistas já estão em andamento. Então, ele tem alguns candidatos, não muito diferente do que ele falou alguns meses atrás. Para quem lembra, que ele tinha algumas opções, estava entrevistando, e o que ele disse hoje foi que ele já tem em mente quem ele quer escolher para substituir o Jerome Powell e que entrevistas já estão em andamento. E o Trump também afirmou, isso tudo hoje, tá? Que ele adoraria tirar o presidente do Fed, Jerome Powell, do cargo agora mesmo, mas que há pessoas, entre aspas, né, impedindo-o de demiti-lo. A gente sabe que essas pessoas não são pessoas, e sim o sistema como ele é, né? As leis como elas são. O Trump não pode tirar o Powell, não tem poder jurídico para fazer isso. Isso não está na alçada dele. Então não são pessoas, né? Mas sim são as leis. E de acordo com as leis ele não tem. A não ser, existem algumas ressalvas que o Powell ele cometa algum crime, alguma atividade legal que dê ressalva para o presidente, julgando as suas más ações, que assim sendo o remova. E ainda assim não é só com a palavra do Trump, tem que haver um conselho, tem que haver uma votação, e aí sim a gente tem aí uma demissão, o que não é o caso. Houve muita especulação naquela época da construção do prédio do Federal Reserve, que estava superfaturada, o Trump foi lá, visitou a obra, foi criado uma narrativa de que o Powell estaria fazendo algo como um caixa 2, mas nada foi comprovado. E essa história foi varrida para debaixo do tapete. Então não há nada fisicamente falando que seja capaz de tirar o Jerome Powell antes de maio do ano que vem, até o presente momento, né? Não sabemos o que vai ser revelado daqui para frente. E aí, vamos entender um pouco mais do que foi falado. E aí eles disseram o seguinte aqui, ó. Deixa eu jogar na tela aqui para vocês. Vamos lá. Então, deixa eu traduzir aqui para português. Isso aqui é uma matéria de hoje, falando justamente sobre isso, dia 18 de novembro de 2025. Matéria aqui da Reuters, publicada a 1h da tarde, 1h33, horário leste aqui dos Estados Unidos, poucas horas atrás, né, que foi publicada essa matéria. Então, Trump ele afirmou que o seu governo já iniciou as entrevistas para o próximo presidente do Fed. E o que mais me chamou a atenção é justamente esses dois pontos aqui dessa matéria, tanto esse primeiro quanto esse segundo, que eu vou ler aqui para vocês aqui agora. Abre aspas, né? Temos alguns nomes surpreendentes e alguns nomes já conhecidos que estão na boca de todos, disse o Trump ao ser questionado sobre a busca por um novo membro do Fed durante a sua aparição no Salão Oval com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Para quem não sabe, o Trump esteve reunido com o príncipe saudita, inclusive a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, e foi justamente nessa reunião de hoje que ele estava com o príncipe saudita que ele teceu esses comentários sobre o Jerome Powell. E ele disse o seguinte, abre aspas, podemos seguir o caminho tradicional, é bom, de vez em quando ser politicamente correto, mas temos alguns nomes excelentes, disse ele, fecha aspas aqui para o Trump.
Trump reiterou que o secretário do Tesouro Scott Bessent, ou Scott Bessent, né, ele não queria o cargo e continuou a criticar o Powell, a quem já havia criticado repetidamente por não reduzir a taxa de juros mais rapidamente. Abre aspas. Eu adoraria tirar o cara que está lá atualmente, no caso, se referindo ao Jerome Powell, mas as pessoas estão me impedindo, fecha aspas, disse ele, referindo-se ao Powell, cujo mandato termina em maio do ano que vem.